Se você é daqueles que quando passa em frente a um local onde grandes festivais e revoadas foram realizados e fica lembrando de como era gostoso virar a noite assistindo, fazendo aquela fogueira, vendendo churrasco, hot dog e claro, soltando e correndo atrás de muitos balões, você está no vídeo certo. Hoje no Papo de Balão vamos relembrar os principais e mais marcantes festivais de balões dos anos 1980 e 1990. Fala, amigos da arte! O episódio de hoje foi criado a pedido de vocês, através dos comentários nos vídeos e nas minhas redes sociais. Mas assumo que, assim como em outros vídeos, não foi fácil conseguir e descobrir muitas coisas. É como um amigo meu diz, descobrir histórias para contar é como a soltura de uma armação. Todo mundo quer ver, mas ninguém quer ajudar. É verdade. Mas depois que sobe, tá lá no grupinho que adora criticar e falar que faltou isso ou aquilo. Por isso é óbvio que eu vou deixar de fora da lista muitos festivais, já que nos anos 90 principalmente, tivemos muitos eventos em vários lugares, e eu ficaria aqui uma semana toda lembrando de todos, então vamos combinar uma coisa. Eu vou lembrar de alguns, os que foram mais populares por algum motivo, e vocês, assim como fizeram no vídeo sobre os lojistas, me ajudam a contar essa história, falando sobre os que lembram dos festivais da nossa lista, ou contando sobre outros festivais que eu não lembrei, ou optei em não colocar no vídeo de hoje, combinado? É, tá bom. A primeira coisa a entender é a diferença entre festival e revoada. Então isso vai ser fácil. Mas festival não é a mesma coisa? Mais ou menos. A diferença é que os festivais são uma espécie de campeonato com uma ou mais categorias e premiação para os melhores, na maioria dos casos com troféus e até medalhas, e quando não há premiação, é revoada. Vale a ressalva que os primeiros troféus distribuídos em festivais eram os mesmos que compramos até hoje em lojas de materiais esportivos para campeonatos de futebol. E no final dos anos 1980 que começaram a fazer troféus em madeira, que utilizavam um torno e uma ferramenta de perfil, as mesmas que fazem peões de madeira, pés de mesa e por aí vai. Já no final dos anos 80 que começaram efetivamente os troféus em latão, simulando o formato de balões. E aqui em São Paulo e no Rio, muita gente teve ou tem até hoje os troféus feitos pelo Wagner, aqueles azuis que foram distribuídos em praticamente todos os festivais dos anos 90. Já os troféus aramados, a preferência das turmas até hoje, começaram a aparecer os primeiros em meados dos anos 80, mas foi na década de 90 que muita gente começou a vê-los nos festivais, já que até então eles eram dados apenas em bocas de ouro, por serem feitos artesanalmente um a um e custavam muito caros. Também existem revoadas de oportunidade, o que acontece até hoje, onde muita gente aproveita que um balão vai ser solto e levam seus balões para soltar no mesmo lugar, muitas vezes sem um acordo prévio. Você não foi convidado, não vá. No começo do balão moderno, durante toda a década de 1970, tudo começou com pequenas revoadas que eram realizadas na Rua Sobral, perto de onde hoje é o terminal rodoviário no Meia, na zona norte do Rio de Janeiro, e serviram para reunir as primeiras turmas, e neles, muita gente se conheceu, trocou experiências, e tantas outras que estavam ali apenas para assistir, conheceu o balão moderno, se interessou e começou sua própria turma. E foi assim por toda a década de 70 e nos anos 80, onde tivemos muitos festivais importantes para o desenvolvimento e crescimento do balão no Rio de Janeiro, como os da Turma da Bruxa e do Saldanha da Balonáticos, os primeiros a reunir muitas turmas e muitos balões sendo soltos, que foram realizados no campo do Arsenal em Tribobó. Os festivais do Saldanha e sua Turma Balonáticos foram um dos primeiros com categorias específicas, como festivais só de golfier e outros só de peões. Um dos diferenciais de alguns festivais organizados na época era de homenagear pessoas que eram bem importantes no mundo do balão. Foram realizados festivais em homenagem ao João Eli, Ivo Patrocínio, a Folha do Baloeiro, o primeiro jornal voltado ao mundo do balão, aos balógrafos. Em 1984, a Turma da União realizou um em homenagem à própria Turma da Bruxa. Outro detalhe que merece ser lembrado são os balões de recorte, sempre presentes em quase todos os principais festivais, o que fez muitas turmas se especializarem e ganharem fama com seus balões reproduzindo tudo quanto é coisa possível. Os festivais foram muito importantes para o desenvolvimento do balão, e muitas turmas se especializaram em produzir balões somente para festivais, e ficaram famosas por isso.
também era comum nascer muitas turmas em torno dos locais onde eles eram realizados. Além dos festivais da Turma do Meyer, da Bruxa, União e Abalonáticos, tivemos alguns festivais que reuniam muitas pessoas, subiam muitos balões e milhares de pessoas se exprimiam para assisti-los. Os grandes festivais eram aguardados por muita gente. Assim que os convites com um regulamento, data e os famosos mapinhas que muita gente não entendia nada eram distribuídos em lojas de materiais para balões e divulgados nos principais jornais de balão, muita gente começava a fazer seus balões e muitas excursões de São Paulo eram organizadas. Esses eventos, que chegavam a reunir dezenas de milhares de pessoas, eram muito bem organizados. Muitos deles arrecadavam alimentos, brinquedos e roupas, que eram doados para instituições de caridade, e a estrutura dos locais eram muito bem feitas, muitos deles com boxes, que eram áreas demarcadas para as turmas soltarem seus balões, e os carros de som com DJ e um locutor animando a galera, dando instruções às turmas e identificando os balões. O primeiro é o Festival da Baloeden. Foram 6 festivais, o primeiro em 1990 no Campo do União e o segundo e o terceiro no campo ao lado, que o pessoal conhecia como Canarinho, ambos em São João do Meriti. Como o evento cresceu muito, tiveram que arrumar um local maior e conseguiram um espaço atrás do cemitério do Jardim da Saudade em Edson Passos, em Nova Iguaçu, que hoje é Mesquita. E eles realizaram lá os últimos 3 festivais. Vamos para as nossas listas. A do Rio de Janeiro, feita pelos amigos Léo Tamo Junto e Clodoaldo, que além dos festivais da Baloeden, meus amigos também citaram os festivais da Ploc, também em Edson Passos, os da Turma da Bola em Inhaúma, os da Bangu Arte em Bangu, os festivais da Varandinha em Jacarepaguá, os festivais da Arco-Íris em Turiaçu, os festivais da Turma do Coelho na Penha, e também na Penha os festivais da Bobalhões. Na opinião de muita gente, o mais famoso de todos eram os festivais da Turma da Amizade, que começaram no famoso campo do Barão do Bananal em Cascadura, no final dos anos de 1970. Depois ele foi para a Pedreira de Inhaúma, que fica no bairro de Olaria, também na Zona Norte, e por fim em um campo no bairro de Sargento Roncalli, no município de Belford Roxo, que, se não falhei na pesquisa, foram 18 edições, sendo a última em 1997. Além dos festivais da amizade, outro festival bastante conhecido, organizado e disputado eram os da Turma de Campo Grande, que começaram a ser realizados em 1980 no campo da Pedra Angular, depois foi para o Clube Aliados, para Comari e teve sua última edição em 1994 no campo de Arnaldo Gênio. E em São Paulo, assim que o balão moderno chegou no final dos anos 70, houve um enorme interesse de muita gente que assistia à soltura dos balões do Ipiranga. Muitas queriam aprender a fazer e soltar esses balões modernos com lanterninhas. Com isso, inspirados nos festivais que o Zeca e a sua Turma da Amizade organizava no Rio de Janeiro, a recém-criada Turma da Amizade de São Paulo decidiu organizar o festival. Eles fizeram os convites no começo de 1980 e enviaram para todos os amigos que conheciam. Para quem se interessou, eles deram total suporte ensinando como fazer os balões, as buchas, lanterninhas e armações, além, claro, do uso de maçaricos a gás de cozinha para inflar os balões, já que muitos ainda não conheciam e utilizavam as conhecidas buchas auxiliares ou fogueiras. Com o importante auxílio da Amizade Carioca, o primeiro Festival de Balões de São Paulo foi realizado na noite de 30 de agosto de 1980 em um grande terreno na Avenida Ricardo Jafé, no Ipiranga, via de acesso à Rodovia dos Imigrantes, e teve milhares de pessoas presentes. Além da própria Amizade, que soltou 6 folhas com uma armação ilustrando um cavalo, apareceram muitas turmas, muitas delas criadas para participar do festival, como a Zeppelin do Tatuapé, a única que nunca parou e existe até hoje, as Turmas da Lua e Arranca-Rabo de São Bernardo do Campo,
a Bola e Remendo, que eram do Ipiranga, a Turma do Churrasco do Belém, a Turma da Águia do Cambuci, a Madrugada da Vila Carioca e as turmas da Aclimação, a União, a Siri e a 10 de Ouros, todos de bairros em torno do Ipiranga. O curioso é que muita gente que topou nem sabia qual nome daria a sua turma, e muitas foram batizadas com o tema do balão que criaram para o festival. Assim nasceram, por exemplo, a Turma do Siri, que ilustrou um siri em seu balão, a Águia, que também fez o mesmo, e a 10 de Ouros, que pretendia se chamar Turma da Aclimação, como já era conhecida pelos vizinhos. Mas ao criar um balão inspirado em naipes do baralho, foi esse o nome escolhido para a nova turma, já que a principal atividade de entretenimento deles enquanto faziam seus balões era jogar caixeta. E foi a 10 de Ouros que venceu o primeiro festival de balões, com 4 folhas que levou uma armação ilustrando uma carta 10 de Ouros. O primeiro festival de balões também premiou seu campeão com um troféu Boca de Ouro, inspirado no campeonato de mesmo nome realizado desde 1977 no Rio de Janeiro, que premiava os melhores balões soltos durante toda a temporada. No ano seguinte, a Turma da Amizade decidiu que não faria um segundo festival devido a alguns problemas para organizar o primeiro, principalmente com a polícia, devido ao excesso de pessoas e carros que chegaram praticamente a fechar a Ricardo Jafé, causando muitos transtornos para quem tentou passar de carro por lá. E pelo que me disseram, a coisa foi muito feia. Teve gás lacrimogêneo, emissoras de TV, jornais e até o Gil Gomes cobrindo, de tanta gente e carros fechando a avenida. Por iniciativa do Odair da Turma da Lua, ele mesmo decidiu organizar o segundo festival de balões juntamente com o Ivan da 10 de Ouros. E eu tenho essa lembrança aqui, ó. Uma medalha ganha pela Turma da União, que foi presente do meu amigo Fabinho. Obrigado, amigo. Você é um amigo. No mesmo ano, tivemos o primeiro festival da Turma da Saudade. A Saudade foi responsável por um dos festivais mais tradicionais de São Paulo, que foram realizados até 1997. E se não falha a memória, só não rolou em 1992. E todos reuniam milhares de pessoas a cada ano em seu famoso campo da Vila Piauí, que também é conhecido como Campo do Corintinha, lá na divisa do município de Osasco com o bairro de Jaguara, na região da Lapa, zona oeste de São Paulo. Como na época a soltura de balões não era crime ambiental como hoje, era apenas uma contravenção, um crime leve que a polícia raramente se preocupava. Começaram a aparecer muitos festivais para tudo quanto era lado, e eu encontrei esse convite curioso, de um festival dentro do Clube do Corinthians, e pelo que vi, foi organizado pelo próprio clube, mas como não consegui muitas informações, por saber da grande ligação da 10 de Ouros com o clube, acredito que eles têm alguma ligação com isso. Outro festival que durou bastante tempo foi o da Baloema na Zona Leste, que, se não me falha a memória, começaram no Campo do Joanim, na Avenida Vila Ema, e os últimos foram realizados na Avenida Jacinto Menezes Palhares, ao lado do crematório da Vila Alpina, que muita gente conhece como Marcélia, devido a um motel com esse nome que existe até hoje na esquina com o Anhanhamelo. Se não errei na pesquisa, foram 16 edições. O Festival do Marcélia foi sem dúvidas um dos principais festivais da região, fato é que muitas turmas nasceram em torno do local. Mais um festival bastante disputado que teve muitas edições foi o da Balão Mágico. Eu até procurei eles para saber mais, mas não obtive resposta. Mas pelo que apurei com muita gente, foram mais de 15 anos organizando. E me lembro do festival de 1998, que foi paralisado pelo helicóptero da Polícia Civil. Também organizaram as famosas mega revoadas de resgatados, a primeira no Ditinho e Nazaré Paulista e a segunda no Buraco, mas isso aí já é assunto para outro programa. Outro festival que nem teve muitas edições, mas muita gente se lembra, foram os festivais da União na Zona Oeste de São Paulo. Organizados pelo Ronaldo, o casal Paulo e Luzia, que se não me falha a memória eram da Turma do Bela, e o saudoso e querido Horácio, os dois primeiros festivais foram um sucesso, principalmente o segundo, em 1991, quando foi solto o recorte lâmpada de 20 metros da parceria entre a RWR e a Tubalão, um balão que muita gente se lembra. No ano seguinte, enquanto rolava o terceiro festival, uma enorme operação da Polícia Civil com mais de 50 viaturas e 200 policiais cortou o barato de todo mundo. Meu pai foi um dos que rodou na brincadeira e teve que pagar várias cestas básicas. Mesmo não acabando como queria, o Paulo, assim como nas anteriores que foram feitas num colégio Portugal, no bairro da Pompeia, fez uma grande festa de entrega de troféus, agora na quadra dos Gaviões da Fiel,
onde todos ganharam um troféu, mesmo os que não conseguiram soltar seu balão. No ano seguinte, devido a tudo que aconteceu, o seu quarto festival foi organizado nos moldes da Boca de Ouro, com turmas soltando seus balões em diversos locais durante o ano. Além destes, tivemos alguns festivais bem famosos e disputados em toda a Grande São Paulo. Vamos para a lista montada por mim e pelo meu amigo Tico da Pivete Bruxa. Indo para o Grande ABC, a primeira região fora do Ipiranga onde o balão moderno se desenvolveu, tivemos o festival das turmas Gavião e Baloco, um dos primeiros fora do Ipiranga, que eram organizados em São Caetano do Sul. Tivemos também os festivais da Turma da Lua de São Bernardo do Campo, que teve 11 edições em diversos locais, e os da Lua Cheia de Diadema, que foram 4, sendo o último em 1997. Continuando no ABC, tínhamos o Festival das Turmas Rede Colibri em Santo André, que começou em 1989, e os da Caverna, já no final dos anos 90. Fora do ABC, tivemos o Festival das Gigantes do Ar, que teve seu primeiro festival em 1984 e foi até os anos 90. Os da Turma dos Anjos, que foram realizados em diversos locais. Os da Harmonia Única organizaram um festival em Mairiporã, no inesquecível campo da Estrada de Santo Inês. Os festivais de Francisco Morato, município vizinho a Mairiporã, organizados pelo Paulinho Cometinha no campo do Hungareza, que começaram em 1990 e, se não errei na pesquisa, foram até 2000. Sem dúvidas, um dos maiores de São Paulo e também responsável pelo desenvolvimento de muitas turmas da região. Os festivais da Turma da Lembrança e da Pantera, duas das primeiras turmas de Guarulhos. Aqui na Zona Sul, os mais famosos foram da Turma do Resgate, que eram realizados em um terreno ao lado do Shopping Interlagos, e teve 4 edições, de 1989 a 1992. E o festival organizado pelas turmas Lá e Companhia e Caixa, sem dúvidas o maior da região, que foram realizados de 1994 a 1997, e muitas turmas nasceram na região por causa dele, e este até eu fui jurado. Mentira! Indo para o interior de São Paulo, principalmente em Campinas, tivemos os festivais da Brilho e Paraquedas, que foram muito importantes para o desenvolvimento do balão em toda a região, e o mais famoso, os da IPC, Ilusão de Papel de Campinas, realizados em um grande terreno ao lado da sede do jornal Diário do Povo, que foram bem organizados e muitas turmas de São Paulo participaram. No Paraná eu não encontrei muitas informações, mas meus amigos André da Nostalgia e Budel da Barulho correram atrás de algumas informações, e na lista deles temos o Festival do Lanza, que foi noturno em 1988 e teve aproximadamente 8 balões e foi realizado no Campo do Vale, que fica no bairro de Santa Felicidade. O Festival Noturno e Diurno, com aproximadamente 30 balões, no Campo do Trieste, organizado pelo Sr. Armando da Turma Asa, que rolou também no bairro de Santa Felicidade em 1990. No mesmo ano, o Festival da Turma da Divisa, do querido Dinarte, realizado no Campo do Canelinho, em Campo Magro, que foi realizado somente à noite e teve aproximadamente 10 balões. O Festival das Turmas Guerrilheiros do Ar e Mocidade Azul, em 1991. O da Turma do PEG, em 1992, que teve por volta de 10 balões e foi feito na Chácara do Gans, no bairro de Dom Pedro. E em 1994, outro Festival da Divisa, agora com as turmas do PEG e Arte Viva, que teve aproximadamente 30 balões e foi um festival noturno e diurno, também realizado na Chácara do Gans. É isso, meus amigos, foi uma missão complicada, muita gente que podia colaborar já se foi, muita gente não lembrava e alguns não quiseram colaborar, mas acredito que eu consegui listar os principais festivais e agora é com vocês. É claro que a experiência foi um pouquinho diferente. Comentem, contem sobre os festivais que mais gostavam, as turmas e os balões inesquecíveis e suas histórias sobre os principais festivais de balões dos anos 1980 e 1990. Eu optei em não falar dos festivais mais recentes, como os da Tirando Onda e do Homero, por exemplo. E claro, dos festivais de balões sem fogo, já que isso é um assunto para outro programa. Mas podem comentar sobre os mais recentes nos comentários, me ajudando a contar essa história. Se você gostou e estiver vendo pelo computador ou pelo celular, já deixa um like aqui no vídeo. E se não for inscrito e gosta desse conteúdo, seja bem-vindo e se inscreva no canal. Se estiver vendo pela TV, pega o seu celular, aponta a câmera para o QR Code aqui em cima, que ele vai te levar direto para o nosso canal já no link de inscrição.
Fazendo parte do Clube da GB, assim sempre que eu publicar um vídeo novo, você vai ser avisado e poderá conferir mais uma boa história sobre o nosso querido mundo do balão. Um abraço bem sentado e um beijo a todos. Tchau!